Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópicos de Teologia. Gostaria nesse vídeo de estar apresentando para vocês, recomendando para vocês o livro Florescendo da Graça, 12 maneiras pelas quais os puritanos estimulam o crescimento espiritual, publicado pela editora Defesa do Evangelho, do querido pastor Paulo Júnior. Eu acabei de ler essa obra. Eu gostaria aqui nesse vídeo estar recomendando para todos vocês que leiam este livro. E esse não é o primeiro livro que eu leio acerca dos puritanos. Sempre que eu posso, eu procuro, dentro das minhas programações de leitura, inserir um livro ou sobre os puritanos, ou dos próprios puritanos, para ler, tendo em vista que são escritos que muito me edificam. Como muitos autores eles costumam dizer, sempre quando nós lemos sobre os puritanos ou os seus escritos, é como se nós estivéssemos subindo nos ombros de gigantes na fé. Ou seja, os puritanos, através do seu labor teológico, através da sua visão espiritual acerca do mundo, acerca da igreja, acerca de Deus, né? Toda a sua visão teológica que eles possuem, eles nos ajudam em muito a compreendermos e a discernirmos várias questões relacionadas ao nosso viver cristão, à nossa caminhada cristã. E nesse livro aqui não é diferente. Aqui, nesse livro que foi escrito pelo pastor John Bick e Brian Hedges, eles separaram aqui nessa obra 12 conselhos, 12 maneiras, 12 princípios que os cristãos, os puritanos, eles deixaram para os cristãos para nos auxiliar naquilo que é a nossa vida de comunhão com Deus. Então, basicamente, o livro vou mostrar para vocês aqui, o índice, vocês conseguem ter? Os temas que é abordado aqui nesse livro, são 12 temas. Então aqui nós vamos encontrar conselhos acerca daquilo que são a autoridade das escrituras sobre as nossas vidas, qual o papel que a Bíblia possui na vida do cristão, a importância de nós termos uma vida diária de relacionamento com Deus através da sua palavra. Aqui eu vou falar sobre a questão da Trindade, como que nós devemos buscar compreender, né, acerca daquilo que é o Deus Trino ao qual nós cremos. Eles vão também abordar aqui acerca da sutileza e da malignidade do pecado. Esse é um dos temas que os puritanos eles sempre estão enfatizando, tendo em vista que nós, como cristãos, nós estamos numa constante luta contra o pecado. Então aqui também nós vamos encontrar essa abordagem. Eles vão falar também aqui nessa obra sobre a graça de Cristo, como que a obra de Cristo, a graça de Cristo nos auxilia na nossa caminhada cristã, naquilo que são nossos desafios, naquilo que são nossos medos, naquilo que são nossas fraquezas. Aqui também nós encontraremos o tema acerca da santidade, como que nós devemos buscar uma vida de santidade. Também o autor aqui, os autores vão falar sobre como que os puritanos, eles também nos ensinam acerca de termos uma vida de oração, como que nós devemos priorizar termos uma vida de oração. É interessante que aqui na obra o autor ele coloca que a vida de oração não é algo que nós iremos adquirir de forma imediata. Apesar de nós sermos alcançados por Cristo e sermos habitados pelo Espírito Santo, ainda assim, uma vida de oração é algo que nós devemos, com o auxílio do Espírito Santo e pela graça de Deus, de forma diligente, buscar construir. Nós temos que buscar a cada dia termos uma vida de oração. É algo que envolve perseverança, é algo que envolve um trabalho, uma obra, conjunta com o Espírito Santo, para que nós possamos conseguir termos uma vida de intimidade com Deus através da oração. Aqui também o autor vai falar sobre a questão do sofrimento, como que os puritanos eles viam a questão do sofrimento. E é muito importante esse tema, porque os puritanos, a maioria deles viveram no século XVI, século XVII, num período onde eles eram muito abatidos com inúmeras doenças e a taxa de
o número de pessoas que morriam, né, era um número muito elevado. Os puritanos, os cristãos daquela época, era comum eles perderem muitos de seus filhos, era comum eles perderem muitos de seus entes queridos devido a várias doenças da sua época. Então eles sabiam muito bem o que era o sofrimento. Então aqui o autor ele vai nos apresentar aquilo que era a visão que os puritanos possuíam acerca do sofrimento dentro de uma perspectiva daquilo que é a providência de Deus. Ou seja, o sofrimento que abate a vida do cristão é algo que se faz presente dentro daquilo que são os planos de Deus para as nossas vidas. E como cristãos, eles entendiam que eles deviam, em meio à sua dor e lamento, buscar consolo em Deus e buscar um direcionamento de Deus para que eles pudessem passar por aquele período de provação, porque eles sabiam que Deus, como um Pai soberano e bondoso, que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável para nós. Então, sobre esse tema do sofrimento, é muito interessante nós lermos e vermos como os puritanos lidavam com essa questão. Um outro ponto também aqui interessante é como que os puritanos eles enfatizavam a questão da eternidade. Um tema que eles utilizavam era que os cristãos, todo cristão, ele vive entre dois mundos. Nós vivemos aqui, mas com a mente voltada para a eternidade, a mente voltada para o céu. Então, a ênfase dos puritanos é que nós não devemos nos deixar levar pelas coisas deste mundo. Nós devemos cumprir o nosso papel como cristão aqui neste mundo, mas nunca nos esquecendo de que nós somos cidadãos do céu. E o último capítulo, no último ponto, eles vão falar sobre aquilo que é o zelo. Ou seja, o cristão deve buscar ter uma vida de piedade e fugir de uma vida de mornidão espiritual. Então, basicamente, esses são os temas que aqui se encontram. É um livro muito edificante. Tenho certeza que todos aqueles que lerem serão muito edificados. É um livro assim que eu recomendo para aqueles que talvez nunca tenham lido algo sobre os puritanos. É uma obra muito boa, assim, que faz uma boa abordagem bem completa de vários temas. Lembrando que é sempre proveitoso, em nossos dias, em todas as épocas, né, lermos sobre os puritanos. Para termos uma noção, George Whitefield, que foi um grande cristão ali da Idade Média, ele, falando sobre os puritanos, ele diz o seguinte: embora mortos, por meio de seus escritos ainda falam. Uma unção peculiar vem deles nesta hora oportuna. Ou seja, já em seus dias, George Whitefield ele tinha o pleno entendimento de que é sempre muito proveitoso pararmos para lermos e apreciarmos aquilo que foram os ensinos dos nossos queridos irmãos puritanos.